Sabe uma coisa que eu acho muito doido, Gaminski? Óbvio que tem um jeito prático disso, assim, mas eu acho muito legal uma coisa do fisiculturismo, do cara olhar pro braço dele e falar assim, não, essa proporção aqui não tá legal. E preciso crescer isso daqui. Como é que é esse trabalho focado em pequenas partes no corpo, cara? Como é que um atleta trabalha isso? Isso é muito legal, né? E é uma ciência que ela evolui a cada dia e que é muito recente os grandes avanços. Pra você ter uma ideia, né? O Joe Wader, que são os irmãos Wader que inventaram o campeonato Mister Olímpia. Olha como é que o cara criava exercício. Tem uma história que ele foi numa igreja e aí ele olhou no braço do cara e falou, cara, teu tríceps é muito bom. Você treina? O cara, não. O que você trabalha? Ah, eu trabalho aqui na igreja. O que você faz aqui na igreja de atividade? Ah, eu preparo o salão pro culto, tal. Mas o que você faz? Ah, eu tenho que recolher as cadeiras, montar as cadeiras. Mas como é que você faz? Ah, eu tenho que abrir a cadeira, assim. Caramba. Aí o cara abria a cadeira e fazia uma extensão aqui. Aí o cara... vou fazer um exercício assim. Cabo e tal. Pô, funcionou. Senti ativar o tríceps. Então, a gente tá falando isso há 50, 60 anos. Então é um negócio muito recente, você saber que tipo de exercício é para qual músculo. E para entrar no detalhe do detalhe, aí o cara tem que entender de biomecânica. Então, assim, a educação física, quando eu estava no ensino médio, era a profissão do cara que não queria estudar. Vai jogar bola e vai fazer faculdade de jogar bola. Hoje em dia, tem muito educador físico, muito personal, muito treinador que ganha mais do que médico e muito mais do que médico. Tem aí treinador cobrando R$300 a aula, R$500 a aula. Não, o preço do personal hoje em dia é loucura. Né? E aí, fora o online. É. Isso aí o cara cobra ali, às vezes, R$1.000 a aula. E aí, o cara, para desenvolver esse conhecimento, ele tem que estudar biomecânica. É física, pô. É vértice, é ângulo. Cara, é muito louco, né? Vetor. É isso. É muito doido como o corpo humano é perfeito, né? Porque você fica vendo... Porque assim, eu sou muito das artes, tudo mais. Então, quando você fazer uma obra de arte, é muito prático, né? Você tem um papel, um lápis, você sabe, se eu passar tantas camadas de tinta, nessa ordem, nesse sentido, sai esse efeito. Passo nessa ordem um lápis, a caneta, o papel, funciona, uma escultura. Você vem passando, tira, É muito fácil. Agora, eu vou fazer esse exercício desse jeito. Mas é uma escultura em carne. Isso é muito louco, cara. É muito louco você ver o cara, eu preciso crescer, essa curva do peito não tá legal. Mas se eu fizer mais baixo, ativa aqui que acerta ali. É muito doido, né, cara? É muito doido. Eu acho sensacional quem estuda isso. Até o Valdemar, que é o nosso papa aqui do Brasil, tá lançando um livro, ele é engenheiro também, só de mecânica, mostrando ângulo de exercício. E ainda tem a complicação disso, que é os aparelhos, né? Sim. Porque é o cara, como é que eu vou desenvolver um aparelho pensado pra focar peito, mas a parte de baixo do peito, né? Então tem toda uma ciência, né, por trás do... E quem que gera isso? É o cara que, ele é apaixonado por fisiculturismo e ele é um engenheiro. Ele é um físico, né? Aí o cara enxerga, ele tá fazendo... Eu treinei uma época, tinha um cara que treinava na minha academia, que ele era físico, e ele fazia uns cálculos para ver medida de pegada, como que ele pegasse na barra, quantos % a mais de potência ele ia ter para arrancar a barra do chão. Porque para ele era fácil fazer esse cálculo. Aí ele fala, não, assim eu ganho 2 centímetros, e 2 centímetros me dá tantos quilos a mais de potência. Eu falei, caralho, velho. Cara, eu até conversei isso com o Muzi, conversei isso com o Cariani também, que a gente tinha muito essa parada de achar que marombeiro era burro, né? Sim. O marombeiro é burro, né? O marombeiro é um cara que só puxa ferro e tal, mas tem uma ciência muito... você é um exemplo disso, né? Tem uma ciência muito aplicada na maromba, né? Muito. Quando eu comecei a ir pra academia, primeiro que eu era o do contra sempre. Então... eu fazia as marmitas, na época não tinha essas bolsinhas bonitas de pôr marmita. Então,
Eu ia pro laboratório na universidade, onde eu fazia mestrado, doutorado, eu ia com isopor com as comidas. Então os caras chegavam, olha lá o marombeiro, idiota. Aí quando eu ia pra academia eu era o nerd, né? Olha lá o cara que estuda. E aí meu pai era um que sempre falava assim, tem que lembrar de treinar o cérebro, né? Eu fazendo doutorado e meu pai tirando sarro que eu era burro porque eu ia pra academia. Agora bullying é crime, mas eu fui forjado no bullying, né? E aí eu vi que, na verdade, os atletas muito bons, principalmente anos 90, os caras eram todos autodidatas, porque não tinha onde ler isso. Então os caras faziam um diário. E tem alguns diários que viraram um livro, o cara vende. Das anotações dele, ó, eu fiz assim e funcionou assim. Eu mudei isso, eu aumentei o carboidrato, aconteceu isso. Eu diminui proteína, aconteceu isso. Então o cara ia fazendo teste e se conhecendo, e muito do que a gente faz dentro do fisiculturismo, você tem que ter uma base bioquímica para você conseguir mexer, mas você não aprende em nenhuma faculdade. Tem uma base empírica muito grande, né? Muito grande. Acho que a internet deve ter ajudado muito, né? A troca. Com certeza. Pega um cara que tava na Áustria ou nos Estados Unidos e fala, pô, mano, eu parei de comer batata, aconteceu isso. Pô, eu comecei a comer carne, aconteceu isso. Na hora que cruza, fala, putz. Com certeza. Com certeza. Deve ter subido muito o nível dos atletas, né? E é um fenômeno aí dos anos 90, a galera... Porque aqui no Brasil a internet chegou um pouco mais tarde, mas nos anos 90 os caras já tinham uns fóruns. E no começo dos anos 2000 foi o ápice de troca de informação. Porque aí você pega um cara que ele é cientista, por exemplo, no meu caso, e gosta do negócio, o cara ele vai ler um artigo de diabetes, ou ele vai ler um artigo, alguma outra patologia, e ele vai enxergar o fisiculturismo naquilo. Tanto que eu fiz uma pós no Einstein, de farmácia, que é o foco é a interação medicamentosa. Eles pensam em quem é polimedicado, quem toma 15, 20 medicamentos por dia. Então, a pós é pra idoso, né? Puta, que foda. Pra mim é pro fisiculturista. Né? Cara, que foda. Eu vou lá e falo, ele toma isso aqui, toma isso, o que acontece? Esse pode com esse não pode com esse. Esse corte é feito desse. Então, eu fui lá pra aprender o negócio que todo mundo tá enxergando. Um idoso que toma muito remédio, eu tô enxergando o fisiculturista que toma um monte de remédio junto. É engraçado, né? Como tem essa multidisciplinaridade nas coisas, a gente às vezes não vê, né? Eu pratico jiu-jitsu e quando eu comecei a praticar, pra mim era só movimento. Então, pô, puxa o braço aqui, puxa o braço ali, pega ali, pibi, blá. E aí um dia, um cara falou um bagulho pra mim sobre física e sobre mecânica de alavanca. Uhum. Cara, sabe quando dá um... Óbvio. Eu falei assim, cara, é muito fácil agora, se eu entender que se eu puxar um braço no sentido pro qual ele puxa, não vai estar ruim, mas se eu puxar pro contrário, vai. Mas se eu puxar numa diagonal, eu quebro a força dali. Então você começa a entender... É legal, né? Porque acho que a maromba também tem muito disso, né? Sim. Tô puxando aqui, mas se eu abro aqui, eu diminuo o ângulo, então pega ali, né? Não, e é muito legal quando você conversa com alguém que entende disso, ele fala, qual é a função desse músculo? Ele faz a rotação externa disso, sabe? Então o cara enxerga a fibra muscular no sentido que ela trabalha, e aí você consegue focar, né? E a gente vê isso muito bizarro, assim, em mulher, por exemplo. Tipo, eu quero aumentar a parte de cima de fora do meu glúteo. Então qual é o exercício pra cá? Isso é doideira. Isso é doideira. Mas eu queria mais embaixo. A gota, que agora a moda é ter a gota. Eu quero a gota no glúteo. Então eu preciso fazer desse jeito. Não, mas no step é melhor. Porque eu aumento a amplitude do ângulo. Paciência da maromba, não tem como. É um refinamento. Então, assim... A maioria dos marombeiros é burro? A maioria de todas as pessoas é burra. Então, sim, vai ter gente burra. Em qualquer lugar, a maioria vai ser burra. Isso que você acabou de assistir foi um corte do podcast com Gabriel Kaminski. Para assistir o episódio completo, clica aqui do lado, vou deixar um outro vídeo que você vai gostar. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever, e é nóis!